A polícia de São Paulo acaba de se pronunciar, como nós dizíamos desde segunda-feira neste programa, afinal de contas, o Cidade Alerta. Foi o primeiro programa a registrar, numa reportagem exclusiva da nossa Fabiola Rabo de Arraia, o desaparecimento da Bia e da Mel. Essa reportagem foi exibida por volta do dia 26 de setembro. Assim como o Cidade Alerta, também foi o primeiro programa, no começo da semana, a divulgar o caso dos dois torturados, que naquele primeiro momento, para a polícia de São Paulo, eram vítimas e agora se transformam nos assassinos das duas amigas Bia e Mel. Agora há pouco, muita comoção no velório e enterro das duas meninas. O pai de uma delas soube pelos nossos repórteres que os assassinos da filha foram presos. Me dá um momento, por favor. Eu sei, eu queria dar uma notícia para o senhor, uma notícia que acabou de sair. Sim. A gente acabou de receber a informação por parte do DHPP que os dois suspeitos foram presos e que o Everaldo de Jesus Santos foi preso e o Marcelo Pereira de Souza. E o Marcelo confessou o crime. Aleluia, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Foram presos os monstros nesse momento! Foram presos! Foram presos! Veja só o pai, que inclusive chegou a ser considerado suspeito pela polícia, o desabafo de todos os familiares no momento em que as duas eram enterradas. Queremos justiça! O que passa pela cabeça nesse momento? Justiça! Justiça, não tem muito o que falar no momento. Nós queremos justiça! Justiça! Começou a justiça de Deus! Deus! Obrigado! Eu só posso falar de obrigado a Deus no momento. Justiça! 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 Obrigado, Deus! Obrigado! Vem para mim, por favor. Eu estou aqui nesse momento com diversas anotações. Eu acompanhei toda a entrevista da delegada Ana Paula Rodrigues, que é delegada titular da 5ª Delegacia de Crimes contra as Crianças. Uma entrevista que, na verdade, adiantou muito do que foi falado durante toda a semana. Mas agora, não é? Na verdade, a descoberta dos assassinos foi feita por parte dos traficantes da comunidade. A polícia, então, teve acesso até esses dois torturados e foi justamente... Cadê o Percival, que está ao vivo agora na Delegacia de Homicídios aqui de São Paulo, no DHPP? Percival, por incrível que pareça, a esposa de um dos acusados do assassinato foi a peça fundamental para a polícia conseguir prendê-los, não é isso? Boa tarde, Percy. Boa tarde, Bate. Exatamente foi isso que aconteceu. Na verdade, o DHPP fez uma entrevista coletiva, agora à tarde, acabou há pouquinho, na qual ela corroborou tudo o que nós do Cidade Alerta anunciamos durante a semana. Ou seja, primeiro aqueles dois suspeitos torturados, que aliás o DHPP ontem nos garantiu, até disse isso aqui no Cidade Alerta, que não eram eles. Mas, na verdade, o DHPP já sabia que eles eram os principais suspeitos e hoje oficializou. Os dois, Marcelo e Everaldo, são os autores do crime. São aqueles dois que nós mostramos nas imagens amarrados num barraco. A esposa do Marcelo, segundo a polícia informou agora, ela contou que o marido havia confidenciado a ela que ele havia estuprado e assassinado uma das meninas e que ela, inclusive, tinha medo de deixar uma filha que ela tem em companhia dele. A partir daí, intensificaram as investigações. Nós estamos por dentro de todos os detalhes. Estou aqui à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida. Bate. Olha, há alguns pontos importantes, Percival, que vão ser discutidos nesse programa. Primeiro, quando a delegada Elizabeth Sato fala que o Brasil conheceu Mel e Bia só essa semana, não é verdade. Mel e Bia foram destaque numa reportagem aqui no Cidade Alerta mesmo, assim que o desaparecimento aconteceu. Desde aquele dia, portanto, houve o peso necessário a essa história. Não importa se são crianças que ficavam sozinhas na porta de casa. Não, nesse momento não é necessário desqualificar o pai e mãe. Não vem nesse momento desqualificar a família. Isso é numa segunda necessidade. Agora,
se faz necessário ter uma prova contundente contra esses dois homens para que a justiça, em hipótese nenhuma, possa soltá-los. Porque muito se falou até agora. Há também, segundo informações da polícia, que um deles teria realmente já confessado o assassinato. Para vocês terem uma ideia, qual deles é o Marcelo, qual é o Everaldo? Mariana, por favor, já sabe? A polícia já confirmou para a gente? Nós estamos aguardando a confirmação da polícia de qual dos dois é o tal do Marcelo. Para vocês terem uma ideia, é um homem tão perigoso e que só corrobora com as informações que o Percival passa diariamente nesse programa, que esse Marcelo, que foi obrigado pela esposa a confessar o crime, afinal de contas a esposa dele dizia logo depois, um dia depois do assassinato, dizia não conseguir mais dormir, porque o marido havia confirmado que ele era o abusador e também o assassino das duas amigas. A esposa não conseguia mais dormir e chegou a esse ponto de fazer com que o marido confessasse tudo o que sabia aos policiais de São Paulo. E eu vou além. Vem para mim, por favor, que é um caso muito delicado. Um dos presos, o tal do Marcelo, um rapaz de aproximadamente 30 anos, que diz ter sido abusado sexualmente ainda na infância por primos, como se isso também justificasse essa atrocidade que ele cometeu para com as duas crianças. Ele tem uma filha pequena. Ele tem uma filha pequena e dizia para a esposa o seguinte, a menina de 4 anos, a idade da Bia e da Mel. Ele dizia para a esposa o seguinte, acredite o senhor, acredite a senhora. Não me deixe ficar perto da minha filha, não deixe eu dar banho na minha filha, não me deixe sozinho em casa com a nossa filha, isso o homem que está preso dizendo para a esposa, porque eu tenho medo de abusar, eu tenho medo de cometer o pior com ela, eu tenho tara por crianças, eu tenho tara por meninas pequenas. E a mulher, a esposa dele o tempo todo, ainda não se sabe como se estabelecia uma relação dessa, como a esposa suportou ainda toda essa situação, como ela ainda permitia um homem como esse viver dentro da casa dela com a filha dele. Pois bem, outros detalhes levaram a polícia até a suspeita do assassinato e não do acidente. Por exemplo, assim que eles retiraram os corpos daquele carro, da Fiorino, os médicos legistas perceberam que havia manchas de sangue nos dentinhos da Bel e da Bia. Ou seja, isso se chama, na polícia científica, dentes rosados. Muito provavelmente as meninas foram asfixiadas. E pela confissão que os delegados receberam há pouco, realmente elas foram mortas e como Percival, cadê Percival? Como Percival disse durante toda a semana neste programa, elas foram mortas e na sequência abusadas sexualmente. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência, direto da Delegacia de Homicídios, o Percival desvenda o caso. Até já.